Então, dando continuidade ao que a gente já começou a aprender de texturas, hoje a gente vai ver mais algumas coisas de materiais, aprender a colocar materiais com double-sided, etc. Apesar de que materiais com double-sided, que é o quê? Dois lados, nem sempre vai ser dessa forma que a gente vai fazer para engine do jogo. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar na engine. Tem engine, por exemplo, que não trabalha com double-sided, tem engine que trabalha de uma maneira mais fácil, tem engine que trabalha de uma maneira um pouco mais complexa. De qualquer forma, a gente tem que entender esses materiais dentro do Max para ter a noção de como criar isso aqui dentro. Tá? Eu criei aqui alguns objetos, uma caixa de leite, uma caixinha que pode ser de cereal, ou qualquer coisa, uma tigelinha, para a gente poder ter a noção de como aplicar texturas, tá, em objetos diferentes e materiais também. Primeira coisa, quando eu vou começar a criar uma cena, depois que ela já foi modelada, a gente tem que saber, assim, o que de material que eu vou utilizar. Então, aqui eu tenho 3 materiais, na realidade, 4 materiais diferentes. Eu vou ter aqui o papel da caixa, que vai ser a embalagem. Essa outra caixa, que vai ser outra embalagem. Isso aqui que pode ser uma cerâmica, uma porcelana, ou, de repente, até alguma coisa pintada, desenhada. E ainda tem essa tampa aqui, ó, que não vai ser o mesmo material da caixa. Eu vou ter uma caixa de leite que vai ser de papel. E vou ter uma tampa que vai ser de papel também? Não, ela vai ter outra textura, outro material. Então, nesse caso aqui, eu já tenho 4 materiais. Toda vez que a gente for criar um material, o ideal é que você crie um material e já renomeie esse material para saber de quem pertence. Então, por exemplo, quando eu abro o editor de materiais lá, teclando N, e vou pegar um dos materiais para criar, por exemplo, vou criar o material da caixa de papel que está aqui. Eu vou pegar lá o standard, vou jogar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer para saber do que se trata esse material é 2 cliques e renomear ele aqui, ó. Caixa material. Então, eu já sei que esse cara aqui já tem um nome e eu sei que tudo que eu criar e que eu for criar para esse material vai ser para essa caixa. Agora, é claro, não adianta você criar e renomear, porque o Max não vai adivinhar que é para esse objeto. Ele não lê, ele não sabe ler. Isso aqui é para orientação sua. Você digitar isso aqui, caixa de cereal, não significa que o Max vai colocar aqui, não. Então, você tem que aplicar. Então, seleciona o objeto, clica no botão direito, Assign Material to Selection. Pronto. Então, tudo que eu fizer nessa caixa aqui agora, mudar de cor, qualquer cor que eu colocar, ou textura, ou imagem, ou efeito, vai ser para esse cara aqui. Tá certo? Agora, se eu quisesse retratar aqui no Max, que a gente chama de double-sided, eu não iria usar o material standard. Eu iria usar esse material aqui, o double-sided. São 2 materiais em um. Então, se eu aplico esse material aqui, por exemplo, na minha caixa, esse material, dá 2 cliques nele e alterar a cor, vai ser a parte de fora. Esse aqui vai ser a parte de dentro, por exemplo. Amarelo, papelão aqui, isso. Só que, na viewport, eu não enxergo ele. Vendo? Eu não enxergo, eu só enxergo uma cor na viewport. Na hora de renderizar, é que eu enxergo as 2 cores. Tá? Só que nesse caso aqui, esse material ele funciona muito bem dentro do Max. Quando vocês forem preparar um material desse tipo, e na realidade eu acho que nem vai rolar, porque dependendo a engine que vocês forem trabalhar, você vai ter que trabalhar com objeto sólido. Ou seja, nesse caso aqui você só tem um lado, você não tem um lado de dentro. Tá? Aqui você só tem um lado, você não tem um lado de dentro. O que ele está fazendo? Está colocando uma cor para a face que está apontada para a câmera e outra cor para a face que não está apontada para a câmera. Você está simulando isso. Em alguns engines dá para você fazer, em outras não. Então, isso aqui é só para entender, não é para utilizar agora. Nesse caso, se tratando desse objeto específico, nós vamos trabalhar com esse material aqui mesmo, para a gente entender, na realidade, como que eu faço para, em vez de só usar cor, eu quero criar uma embalagem para esse objeto. Eu quero criar uma arte, ou colocar alguma coisa escrita, ou de repente colocar até aqui ó, informações nutricionais, endereço, composição. Desse lado aqui eu quero colocar saque, atendimento ao consumidor, bababá. Aqui atrás eu quero colocar um joguinho. E aqui na tampa eu quero outra informação. E aqui embaixo eu quero branco. Como é que eu faria para fazer uma embalagem tão
realista assim, dentro do Max. Você simplesmente criaria a embalagem mesmo, de verdade, e depois aplicaria ela no objeto 3D. Diferente do que a gente faz em design de embalagem, que a gente primeiro projeta a embalagem no papel, desenha, faz todos os traços, coloca todas as informações, todos os símbolos, ícones que têm que ser colocados por causa das leis e das secretarias, etc., das coisas que a gente tem que colocar na embalagem de informação para o consumidor. A gente faz primeiro no papel, faz um mock-up disso, depois imprime e depois monta essa embalagem de papel. No Max a gente faz diferente. A gente não cria papel no Max, a gente cria sólido. Então, nesse caso aqui, a embalagem já está feita. O que eu tenho que fazer para criar uma embalagem de verdade é desembalar. Ou seja, eu vou desmontar a embalagem, mandar para um programa 2D e lá eu faço a arte em cima da embalagem desmontada. Então, o processo aqui no 3D é o inverso. Para criar a embalagem, eu vou modelar ela, se fosse uma caixa de leite, igual está aqui, se fosse uma garrafa com a tampa, se fosse uma garrafa de cerveja, se fosse uma embalagem de perfume, qualquer objeto que eu fosse criar, eu ia criar primeiro em 3D, depois eu ia abrir esse objeto em 2D, bidimensionalmente, para depois aplicar uma imagem, uma textura. Então, esse processo de abrir o objeto 3D, planificando ele, que eu vou pegar o 3D e vou planificar, transformando o 3D em 2D, se chama mapeamento. Tá? É como se eu estivesse fazendo um processo reverso. Então, esse processo de mapeamento, eu vou transformar as coordenadas x, y, z que estão aqui, ó, em coordenadas UV, horizontal e vertical. Ou seja, eu vou pegar essas coordenadas e vou abrir elas, planificando e transformando em bidimensional. Tá? Para fazer isso dentro do Max, existem algumas ferramentas de UV. No Max a gente fala UVW. O W significa normal, que na realidade está apontando para a face. Então, eu vou falar só de UV, como são conhecidas essas coordenadas em outros programas e na própria técnica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixa aqui, vou planificar ela e depois eu vou jogar em um programa como o Photoshop, por exemplo, para aplicar os símbolos bidimensionais. Por quê? Toda imagem que vem para dentro do computador ou que sai do computador, essa imagem que você vê na sua tela aí, ela não é 3D. A imagem em si, ela é 2D. Você não consegue enfiar a mão aí dentro e pegar essa caixa, consegue? Você consegue enxergar ela em outro ângulo porque você está rodando ela. Mas a gente ainda não tem a holografia, a gente ainda não consegue pegar um objeto igual ao Homem de Ferro e rodar ele para ver ele no espaço. Né? Então, toda imagem que é gerada no computador, como que aparece para a gente na tela, na realidade a nossa tela ela é bidimensional. Então, qualquer imagem que é gerada, um bitmap, um JPEG, um vídeo, na realidade, ele só tem duas coordenadas, U e V. Ah, professor, mas tem lá o filme 3D que eu coloco aquele óculos lá e eu enxergo um negócio vindo para cima de mim. É pura ilusão de ótica. Né? Aquilo ali está te enganando, na realidade. Está criando uma profundidade numa tela bidimensional. Tá? Ou seja, é um jogo de ótica. O objeto, na realidade, ele não está saindo da tela. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e aplicar um modificador para abrir essa embalagem, para ela ficar esticada para mim, para que eu possa mandar para o Photoshop e colocar os elementos gráficos que eu desejo. Para fazer isso, aqui no Max, eu utilizo um modificador chamado Unwrap UVW. Unwrap UVW. A tradução da palavra Unwrap é desembrulhar. Ou seja, quando eu falo que eu vou desembrulhar o UV, W de um objeto, estou falando que eu vou pegar o objeto 3D e vou abri-lo, vou desmontá-lo. Então, quando eu aplico aqui Unwrap UVW, ó, ele vai aparecer essas opções para mim aqui. São várias opções. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. E eu tenho aqui as opções de seleção, opções de edição, o canal que eu vou trabalhar, uma opção que chama View, uma que chama Projection, a outra que chama Wrap e Configure. Então, eu tenho várias opções. Né? Aqui em Configure, eu vou abrir ela aqui. Está vendo essas linhas verdes que ele está mostrando para mim? É como o objeto está mapeado atualmente.
Só tem um pequeno detalhe, um pequeno problema nesse objeto. Da maneira como ele está mapeado agora, cada uma dessas faces estão compartilhando a mesma coordenada bidimensional. Ou seja, no espaço UV, quando eu aplicar uma imagem, o que eu fizer nessa face aqui vai repetir para essa, vai repetir para essa, vai repetir para essa, para todas as outras, porque elas estão uma em cima da outra. Elas não estão coladas nem desmontadas da maneira correta. Tá? Então, quando eu pintar na frente, ele vai pintar atrás do mesmo jeito, vai pintar do lado do mesmo jeito, porque elas estão na mesma posição. É como se eu estivesse pegando a mesma imagem, imprimindo a mesma face, a mesma parte do papel, e imprimindo a mesma imagem. Para a gente entender isso, para a gente ver, ó, eu vou abrir aqui tudo, e vou abrir o V-Editor. Então, o que acontece? Quando eu seleciono isso aqui, ó, dentro do Max, é a minha coordenada UV. É como as imagens são aplicadas no objeto 3D. Então, esse espaço aqui é o espaço que eu tenho para trabalhar a textura e aplicar em um objeto. Olha só o que está acontecendo. Quando eu seleciono aqui face, e seleciono essa face, ela está ocupando todo o espaço. Então, se eu quisesse colocar uma textura para ela, e uma textura para essa diferente, não dá, por quê? Essa aqui, ó, está ocupando todo o espaço que eu tenho para trabalhar, que é isso aqui. Não tem jeito de ser prolongado. Igual eu falei com vocês, é o Power of Two. 3D Max e qualquer outro software 3D, ele só trabalha com mapeamento square, ou seja, tamanhos iguais, proporções iguais. Entendeu? Então, se eu esticar essa imagem para cá, esse espaço aqui é a repetição desse. Então, na realidade, ele vai repetir. O que está aqui, ele repete aqui, repete aqui, repete nesses quadrantes, na resolução que você colocar. Se eu coloco o mapa 512 por 512, ele vai transformar esse quadro aqui em 512 por 512. Aí eu tenho outro do lado dele, 512 por 512 também, quando terminar ele. É contínuo. É como se eu estivesse fazendo várias cerâmicas, vários azulejos, vários ladrilhos, um do lado do outro. Tá? É assim que funciona. Então, esse cara ocupa tudo. Quando eu clico nesse, aí a minha surpresa, esse cara também está ocupando tudo. Ou seja, se eu desenhar aqui, é a mesma coisa que eu estou desenhando aqui. O que eu tenho que fazer? Imaginem que esse espaço quadriculado é a sua mesa, onde você vai desenhar seu papel. Então, você tem que pegar esse cara aqui e abrir ele no papel da maneira correta. Rasgar ele, ir lá nas emendas, tirar a cola, abrir e colocar aqui em cima. Tá? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desligar a visualização de mapeamento original, que é esse aqui, Map Sims. Tá? E vou criar um mapeamento novo para ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu faria na vida real. Como que eu faria para desmontar uma caixa dessa? Como é que eu desmonto uma caixa? Vocês já devem ter desmontado uma caixa na vida. Então, você sabe, é só olhar onde tem emenda, né? Você vai lá na emenda, se você for mais cuidadoso, você vai ir tirando devagarzinho, se você for um cara tosco, você vai chegar com a tesoura e vai cortar aquilo ali. Se você for mais tosco, você vai rasgar. De qualquer forma, você vai desmontar essa caixa. Você vai abrir nas extremidades, que ela abre nas extremidades para fora, vai chegar na lateral ou nas laterais, dependendo do tipo de cola que está usando, vai abrir aquele negócio e vai esticar essa embalagem. É como a gente vai fazer com esse cara aqui agora. Tá? Então, para marcar o lugar onde o Max vai cortar para mim, porque eu vou só indicar para ele, ele vai falar assim, beleza, você quer que corte aqui? É. Ele vai lá, vai cortar e vai esticar para você. Então, para fazer isso, eu venho aqui nas ferramentas de Fill, né? Deixa aqui selecionado fácil mesmo, não tem problema. Vou aqui nas ferramentas de Fill. E aí eu tenho aqui, ó, Point to Point Seams. Seams é costura, emenda. Então ele está falando para eu criar de ponta a ponta as emendas desse objeto. Então quando eu clicar aqui, ó, Point to Point, eu vou marcar onde eu quero cortar. Então eu quero cortar aqui. Para ficar mais fácil, eu vou isolar isso aqui, tá? Vou marcar aqui. Opa, volta. Marcar daqui para cá. Então já cortou de azul, tá vendo? Então é aqui onde eu estou cortando. Estou chegando lá com um estiletezinho, passando dentro da cola e estou cortando ele ali. Aí eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vou cortar aqui. E vou deixar o resto colado. Agora, para garantir, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, cortar aqui, para indicar para ele que isso aqui é uma abertura.
Beleza? Porque se a caixa tivesse fechada, por exemplo, eu teria que fazer essa abertura aí. De qualquer forma, olha só, eu cortei aqui e cortei aqui embaixo. Certo? Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Fica mais fácil de enxergar. Olha lá, ó, corte aqui, 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 aqui do lado. Aí, depois que eu fiz isso, eu já marquei aonde eu vou cortar, certo? Eu vou selecionar minha caixa toda. Vou marcar essa opção aqui, Ignore Backface, para eu selecionar tudo, ó lá. E vou clicar, olha só aqui, ícone sugestivo. Parece o que esse ícone aqui? Olha o nome do botão, Pelt. Se você for no seu dicionário lá em inglês, digitar Pelt, a tradução da palavra Pelt é depelar, tirar a pele. Isso aqui parece um bicho com a pele aberta, então é exatamente isso que a gente faz em personagem, em embalagem, dentro do Max. Então, quando eu fizer, clicar nesse botão, olha só o que ele vai fazer para mim. Ele vai mostrar a minha embalagem aqui, do jeito que ela está atualmente, e vai mostrar esses ganchos aqui, ó. Esses ganchos é aonde o Max vai colocar lá no objeto e vai puxar ele para fora. Ele abriu aqui o meu UV, o espaço onde eu vou trabalhar, e abriu essa janelinha aqui chamada Pelt Map. E eu tenho aqui o botão Start Pelt, começar a tirar a pele. Traduzir literalmente. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai esticar para mim, ó. Olha lá, ele esticou o objeto. Só que ele esticou de uma maneira um tanto grosseira, né? De qualquer forma, o que é que eu faço? Eu agora tenho que pegar esse objeto, já abri ele, eu tenho que agora amaciar ele e colocar ele de maneira bem plana em cima da minha mesa. Para isso, depois que eu dou o Start Pelt aqui, ó, eu venho nesse outro botão chamado Relax. Só que eu tenho algumas configurações no Relax. Para objetos planos, eu vou usar essa opção aqui, ó. Em vez de usar Edge Angles, que é o ângulo das arestas, das linhas, eu vou usar os ângulos das faces. Então, eu vou colocar aqui, ó, Polygon Angles. Tá? Quando eu clicar aqui agora, Start Relax, olha lá. Ele planificou para mim. Vou Apply, vou dar Commit, e essa aqui é a minha embalagem aberta. Então, ó, as duas tampas estão aqui, a parte da frente, lateral, costas e outra lateral. Tá? Eu vou só alinhar ele aqui e vou dar um Relax de novo, clicando nesse botão. Polygon Angles. Vou aumentar um pouquinho a intensidade. Apply. Pronto. E olha lá. Está retinho, né? Só que está de lado. Se eu quisesse colocar de frente, eu teria que girar. Então, pega aqui o botão de girar. Agora vai ficar reto. Então, vou fazer isso aqui de novo. Apply. Pronto. Então, ó, eu tenho aqui o quê? Só para a gente entender. Eu ainda não coloquei na posição correta. Olha só. Seleciona a frente. Então, a frente está aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente da caixa. Ó, seleciona aqui uma lateral. Seleciona aqui outra lateral. Seleciona aqui parte de baixo. Seleciona aqui tampa. Então eu sei que quando eu desenhar alguma coisa aqui, ele vai ficar nessa posição. Se eu desenhar alguma coisa aqui, vai ficar na frente da minha caixa. Então se eu quero fazer a capa e as informações nas laterais, eu sei que eu tenho que colocar a capa aqui e as informações nessa lateral e nessa outra. Tá? Então, isso que eu estou fazendo é que a gente chama de mapeamento, ou UV Mapping. Eu estou pegando o objeto 3D e estou abrindo ele em 2D. Para quê? Eu tenho as coordenadas desse objeto no meu espaço de trabalho para criar a textura na posição exata. E isso vai servir para tudo que você quiser criar textura. Ou seja, se eu vou fazer a roupa do meu personagem, tenho que mapear. Se eu tiver que fazer a textura do rosto do meu personagem, eu tenho que mapear. Se eu vou fazer a textura da mão do meu personagem, eu tenho que mapear. Tá? Por quê? Na hora de eu pintar a textura, ou de eu colocar algum material,
mesmo que seja uma textura procedural, ou seja, textura feita pelo próprio Max, matematicamente, para que ela tenha as emendas perfeitas e que ela fique colocada de maneira correta em cima do objeto, eu tenho que mapear esse objeto. Tá? Para finalizar isso aqui agora e colocar ele dentro da área de trabalho, eu vou clicar aqui em Arranged Elements e vou clicar em, eu vou selecionar ele todo, vou clicar aqui, Pack Custom, e ele vai ficar dentro da área para mim. Bom, eu já mapeei o cara. Abri como se eu estivesse abrindo uma caixa de verdade. Olha lá, parte de trás, lateral 1, frente, lateral 2. Tampa, parte de baixo. Então, eu já tenho a minha embalagem aberta e pronta para poder mexer. O que é que eu vou fazer agora? Vou exportar isso aqui, essas coordenadas, para o 3D Max, para o Photoshop ou para qualquer outro programa. E o que eu desenhar lá e salvar como imagem, na hora que eu jogar nesse material, no canal de cor dele, ele vai cair certinho na posição que eu quero. Como que eu faço isso? Bom, vou pegar aqui, já estou com ele na posição que eu quero, que eu desejo. Vou clicar aqui dentro do Edit UVWs em Tools e vou clicar nessa opção Render UVW Template. O que é isso? Eu vou renderizar, vou transformar essa coordenada em uma imagem para que eu possa seguir como referência lá no Photoshop. Ou no Corel, ou no Illustrator, ou no programa que você trabalhar. Vou clicar aqui, Render UVW Template. Aí ele me pergunta um tamanho que eu quero da imagem, lembrando que o ideal é sempre se trabalhar com square, porque ele cai direitinho aqui, Square é o quê? Tamanho, altura e largura iguais. Altura e largura iguais. A matemática de mapa, para ter proporções corretas, nos indicam esses tamanhos que são padrão. 64 por 64, 128 por 128, 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024, depois 2048 por 2048, 4096 por 4096, 8192 por 8192. Em um jogo, é o máximo que eu acho que vocês vão chegar, dependendo da engine. Tá? Por quê? Quanto maior a textura, mais pesado fica. Tá? Então, a gente não trabalha com texturas imensas. A gente trabalha com porções de textura, principalmente para cenário. Para personagem, a gente dá um limite máximo para ele e trabalha com os LODs, que é o Level of Detail, ou seja, a certa distância, a textura vai cair de tamanho. Mas sempre nessas proporções. Por quê? É mais fácil calcular essas proporções de 2 em 2 aí. Tá ok? Então, para não ficar tão pequeno, eu vou colocar 2048, colocar metade do máximo, que a gente trabalha como padrão, que é o 4096. Vou colocar aqui 2048 por 2048. E vou clicar aqui, não vou mexer nessas outras opções por enquanto, que eu quero só a linha mesmo. Vou clicar aqui, Render UVW Template, o que ele vai fazer para mim? Ele vai criar isso aqui, que na realidade é a minha textura com o tamanho de 4K, 4096 por 4096. Ok? O que eu faço com essa imagem que ele criou para mim aqui agora? Salvo ela. Eu vou salvar como qualquer formato. Posso salvar qualquer formato, dependendo do programa que eu vou abrir. Eu vou colocar aqui, UVs caixa serial. Certo? Vou dar aqui Save. Ok. Então já está salva a imagem. Vou abrir meu Photoshop, quer dizer, deixa eu fechar isso aqui. Deixar aqui a minha embalagem em ponto de bala. Vou abrir o Photoshop. E vou abrir a minha imagem. Ver caixa serial. Open. Então, olha lá. Ele traz para mim essas coordenadas. O que eu fizer aqui agora de cor, se eu trabalhar de cor aqui agora, que eu colocar cor, pintar, colocar elementos, escrever, blá, 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 etc., ele vai colocar exatamente na mesma posição que está aqui. Eu vou pegar essa imagem plana aqui e jogar lá no Photoshop, no Max, ele vai colocar igualzinho para mim. Tá? Vamos pegar aqui, vou escolher aqui no Color uma paleta de cor.
colocar... Escolher essa aqui. Cherry cheese. Beleza. Vou usar essas cores aqui para fazer a minha embalagem. Então, já vou jogar isso aqui para o meu... Dar um reset SWOTs aqui. Edit. Presets, Preset Manager. SWOTs. Vou selecionar tudo. Dar um delete. Limpei e vou jogar isso aqui no meu SWOTs. Vou trabalhar com essas cores aqui primárias. Beleza. Criei um layer. Vai ser as cores. E vou aplicar a primeira cor. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer ele a base com essa cor aqui. Da Edit, Fill, Foreground Color. Beleza? Para eu me enxergar aqui, eu vou inverter e dar um Multiply. E aí eu me enxergo as coordenadas. E vou escrever um texto aqui. Cereal Killer. Boa. Cereal. Aí, para ficar mais organizado, eu vou aumentar o tamanho dessa fonte. Isso aqui, na realidade, eu vou diminuir dessa aqui. Vou colocar essa aqui com 180. Espaçamento de altura dela, vou colocar aqui 72. 72 é pouco, então vou aumentando aqui. Vou colocar 160. Beleza. Esse aqui, diminuir um pouco. Pronto, aí ficou basicamente o mesmo tamanho. Vou colocar aqui no cantinho e vou colocar essa cor aqui para ele. Então, vou lá, seleciono fonte. Pronto. Cereal Killer. Beleza? Vou pegar esse mesmo texto, vou duplicar ele e vou colocar ele aqui do lado. Só que é claro, em tamanho menor. Certo? Vou fazer uma seleção aqui. Bom, como chama Cereal Killer, então a gente tem que colocar um sangue aqui. O que vocês acham? Interessante, né? Cereal que você toma com suco de morango, em vez de leite. Vou pegar um pincel. Esse aqui. Não vai ser por falta de ferro que ele vai ficar ruim, né? Vou pegar lá o vermelho vivo que ele tem aqui. Notem que eu estou fazendo tudo em um outro... Em um outro layer, tá? Então, olha lá. Só que, quando eu pegar essa imagem do jeito que ela está aqui agora, ó, salvar. Para a gente ver que eu vou pegar esse outro. Copy aqui, ó. Vou dar outro copy nele. E vou jogar ele aqui embaixo. Certo? E vou criar só os espaços aqui para a gente poder ver. Eu vou colocar aqui um box com essa cor aqui. Vamos colocar lá. Foreground Color. Ctrl C. Ctrl J para duplicar. Vou pegar esse cara aqui e colocar aqui. Então, ó, estou montando a minha embalagem. Beleza? Aqui na tampa, de novo, vou pegar aqui o copy. Só que a tampa é invertida, então vou pegar esse cara, ó, virar ele, colocar aqui. Pronto, então já tenho a embalagem. Eu não preciso dessas linhas.
tá? Eu não preciso. Quando eu salvar essa imagem aqui, File, Save As, salvar lá como JPEG, vou transformar isso aqui, em vez de UV, se não é mais UV, isso aqui agora é cor. Então, vou colocar lá, ou diffuse, né, que é onde eu ponho a cor. Caixa de cereal, cor.jpg, save. Olha só o que vai acontecer. Quando eu abrir o Max e abrir meu editor de materiais, a princípio, esse material da caixa de cereal aqui, ó, eu só tenho a cor sólida, que é cinza. Se eu quero aplicar aquela imagem, então eu vou importar aquela imagem para cá. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Mapas, Standard, Bitmap, que é um JPEG, né? Se fosse um PNG também era bitmap, se fosse um PSD era bitmap, se fosse um TNG, um TIFF, bitmap, PGA, bitmap, etc. Se é uma imagem que eu faço, que eu capturo, é bitmap. Clicar em bitmap, vou lá no local onde eu salvei, olha ele aqui, ó, caixa de cereal, dá Open e ele está aqui dentro. O que eu tenho que fazer agora é, primeiro, ligar no canal de cor correto. No caso desse tipo de material standard, o canal de cor é o Diffuse Color. É esse aqui, ó. Então, vou pegar ali, ó, minha imagem, ligar no Diffuse Color. Para ela aparecer aqui na Viewport, eu já apliquei, né? Tá, já está aplicado. Mas para aparecer aqui na Viewport, eu tenho que clicar nesse botão, ó. Show Shaded Material in Viewport. E aí, ó, quando eu clicar nesse botão, tcharam! Olha lá, ó, o que eu fiz no Photoshop está aqui. Se eu voltar lá, por exemplo, não gostei dessa fonte, voltar lá no Photoshop, não gostei dessa fonte, eu quero outra fonte, então vou clicar aqui, vou clicar lá na fonte e vou escolher outra. Gostei dessa. Cristina. Volto lá, troco. Veja bem, é um teste. Não significa que essa aqui é melhor que a outra, não, tá, gente? Mas é um teste. Então, ó, fui lá, troquei. Vou salvar por cima daquela que já está lá. Save. Ok. Ok de novo. Quando eu abrir o Max, já vai trocar para mim. Então, a imagem, se eu deletar a imagem, vai sumir também o mapa. Se eu alterar, se eu fizer, o que eu posso já fazer? Mapear, aplico as marcações onde eu quero criar os gráficos e vou produzindo a textura em paralelo. A pessoa pode estar animando, pode fazer outra coisa, enquanto o outro cara está lá terminando a embalagem. Quando abrir o arquivo, se a imagem já tiver sido atualizada, ela vai cair certinho no lugar dela, porque o mapeamento foi feito. Tá? Então, eu não dependo de uma fase para fazer a outra. Se eu começar a fazer lá e for alterando aqui, acabou. Ok? Fica certinho, fica na posição correta. Tem esse traje aqui, que é o traje do cara ali, ó. Eu vou mapear ele. A ideia para personagem é sempre tentar pegar as emendas que estão mais escondidas, tá? É mais interessante. Porque na hora de criar uma emenda ou aplicar alguma cor nessa emenda, você não vai ver se ela está torta ou se não está. Então, o ideal é jogar essas emendas para que elas fiquem escondidas. Então, a primeira coisa é, já tem o modelo pronto? Aplico Unwrap UVW. Segundo, clico aqui, desligo o Map Scenes. Eu não quero ver o mapeamento antigo, eu quero fazer um novo. Clico aqui em qualquer seleção e clico em Point to Point Seam. Aí eu vou fazer igual a roupa de verdade, eu vou descosturar ela. Eu vou tirar aqui a manga. Fazer um negócio. Se quiser eliminar aqui, é só clicar aqui, dar Alt, cortar mais para dentro, ficar mais rápido. Vou cortar aqui, ó, em volta. Cortar embaixo do braço. Vou pegar aqui. Cortar aqui em volta do pulso. Vou pegar aqui embaixo do braço, no meio dele, ó. Pegar nessa pontinha, clicar aqui.
estiver enxergando, aperta F3. Eu tenho que chegar até aqui. E aí eu vou ter o corte completo. Aí cortou aqui e cortou até lá. Ó. Pronto. Esse pedaço de braço aqui eu já separei. Sim, ué, tem que separar aqui e tem que separar aqui também. Ó. E tem que cortar aqui embaixo. Como é que eu vou abrir? Aqui, ó. Cortei no pulso. Esse pedacinho aqui não me interessa agora, não. Aí eu vou cortar aqui agora, ó. Pescoço. E aqui eu vou cortar, fazer o zíper, ó. Até o meio da perna. Vou cortar aqui. Eu não vou fazer a bota, não. Vou fazer só na roupa aqui em cima, para andar mais rápido. Para não ter que ficar abrindo ali, olhando. Então, vou cortar o que eu estou conseguindo ver aqui agora, nesse exato momento. Eu corto aqui, dou a volta. Beleza. Eu separei, vou separar esse braço aqui também. Certo? Vou fazer calça separada para não ficar muito pesado. E aí a gente conseguir enxergar cada pedaço, colocar cor diferente também. Olha só, já cortei. Aqui falta emendar, ó. Não pode deixar isso, tá vendo? O corte vem, corta para lá, agora na hora de continuar não tem. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir abrir isso aqui, se ele vai ficar colado, aí vai dar pau. Tá? Então eu tenho que cortar direto. O corte aqui tem que ser contínuo. Igual aqui, ó, cortou de fora a fora. Beleza? Vou cortar o outro braço. Então, cortei aqui. Tá, ficou errado. Pegar no meio. Apertar F3 para enxergar. Então, tá quase. Bom, eu já falei que eu não vou fazer a bota. Então, qual que é o processo agora? Já criei a costura, onde que ele vai estar costurado. O que eu tenho que fazer agora é mandar abrir. Então, vem aqui, ó, belt, melhor. Como eu não tenho coisa que eu não mapeei, eu vou selecionar, desmarcar esse botão, que eu quero selecionar tudo. Esse aqui ele não deixa eu selecionar na parte de trás, ó. Eu vou desmarcar ele, quero selecionar tudo. Belt, Start Belt. Agora vê o braço, ó, tá vendo? Ele vai selecionar o braço para mim. Olha só como é que o braço está aqui. Quando eu mandar esticar, olha só o que ele vai fazer. Ó. Deixa eu tirar esse olho. Olha o braço como é que está. A imagem, quando eu dar Start Belt, ele vai abrir o braço. Dá um relax aqui. Olha lá. Pronto. Vai. Aqui, ó. Se errou, é só voltar ali no Edit Sim, segurar o Alt e tirar a parte que você não quer. F3 ajuda, tá? Eu sei, tô tirando todos aqui para poder fazer em linha. Aqui, ó. Esse vai, esse aqui também, esse aqui também e aqui. Então, agora já não tem dois. Então, dá um elemento aqui, ele vai pegar. Esse aqui. Esse pedaço aqui é a calça. Vou separar aqui, que aí eu pego por aqui, tá? Mais fácil. Pronto. Então, esse aqui é o corpo. Olha lá.
Belt. Start. Abriu a camisa. Tá vendo o buraquinho? O zíper fica atrás. Relax. Pronto. Aí eu dou commit e jogo ele pra cá. Agora eu pego ali o capacete. Quer dizer, a parte do capacete. Mesma coisa. Pelt. Start, relax. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Não abriu. Por quê? Porque tá faltando esse ponto aqui, ó. Aqui. Vou voltar lá agora que eu já cortei. Quando eu mandar abrir, ó, vai abrir tudo. Start relax. Ele ficar, o relax ele vai colocar na proporção que ele é de verdade, 3D. Então, em vez de ele ficar todo engronhado, amontoado, amassado, ele vai esticar para a proporção que ele é de verdade. Vou colocar aqui para o lado, depois eu vou organizar isso. Pegar a calça, olha lá. Belt. Abriu a calça. Relax. Se quisesse fazer a frente e a traseira da calça separado, pode também, tá? Nesse caso aqui. Aqui a parte da frente, ó, o saco do cara aqui, ó. E aqui a parte de trás. Ó, os braços aqui. A manga. A mesma coisa no outro. Aqui eu coloquei, ó, elemento, ó. Aí ele pega tudo, tá, gente? Eu pego aqui, em vez de tentar selecionar aqui, porque eu já pego tudo de uma vez. Cada parte está separada. Olha lá. Rapidão. Então, as partes que eu queria fazer, eu já fiz. Essas aqui, eu não, na bota, não vou mexer nelas agora. Tá? Então, vou selecionar aqui, ó. O ideal é você pegar essas partes que já estão mapeadas e jogar ela aqui dentro, ó, de maneira organizada. Para isso, o Max tem essa ferramenta aqui, ó. Arrange Elements. Então, selecionei os que eu quero rearranjar, são esses. Vou clicar aqui, ó. Pack Custom. E ele vai colocar para mim ali dentro. Então, isso aqui são os dois braços. Esse aqui é o pescoço, esse aqui é a calça e esse é o colete. Agora, o ideal é que você deixe de maneira o quê? Retinho. Para organizar melhor. Vou colocar a calça assim. Esse aqui eu vou deixar reto. Aí eu vou ter aqui, ó, calça, camisa, um braço, outro braço. É como se eu estivesse tirando a roupa do cara e colocando ela aqui em cima. Ó, esse braço é desse lado. Para não confundir, tá? Selecionar de novo e dar um... Olha lá. Aqui os dois braços, o corpo, a calça e o pescoço. Aí é pegar isso aqui e mandar para o Photoshop colocar textura. Ou fazer a textura em um programa que pinta em 3D. Tanto faz. Tá? Qualquer um deles vai servir. Abri aqui, ó, fiz o render VW template. Render VW template. A única coisa que eu coloquei diferente é que eu coloquei um tamanho maior do que da primeira vez. 4K. Mesmo esqueminha que eu sempre faço, Ctrl I. Vou colocar uma cor aqui. Edit. Laranja mais próxima do vermelho. Vou colocar essa cor. Edit Fill. Vou dar aqui um foreground color. Multiply para enxergar minha coordenada. Aí vou fazer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, colocar uns símbolos. Vou fazer aqui um de branco. Vou colocar num braço aqui. Vou colocar alguma coisa no ombro. Vou colocar aqui. Certo?
pegar aqui a fonte. Vou colocar aqui que ele é o 0,5. Então, vou colocar um tamanho um pouco maior. Lembrando que até agora a gente só trabalhou com mapa de cor, tá? Então, depois eu vou mostrar os outros mapas que a gente precisa trabalhar dentro do jogo. Tá bom. Vou colocar ele aqui. Na calça. Na lateral da calça. Deixa eu criar um outro layer. Vou usar aqui também o pincel. Passar uma lista aqui. 14 mesmo, não tem problema, é só pra gente ver. Certo? Vou pegar esse mesmo layer aqui do texto e vou colocar ele aqui no peito. E do outro lado, deixa eu ver o que eu vou desenhar aqui. Não. Então, esse aqui é a textura. Fiz alguns elementos, coloquei aqui alguma cor. Claro que você pode, por exemplo, fazer dobra de roupa. É legal você fazer, mas isso a gente vai ter que usar com volume. Eu vou mostrar isso para vocês usando um programa que faça o volume direitinho, né? Que faça a textura de normal direitinho, como, por exemplo, o ZBrush. Né? É mais fácil. Então, vamos lá. File, Save. Digamos que você queira colocar uma cara de tecido, a fibra do tecido, né? Para não ficar essa coisa chapada. Vamos entrar aqui no CG Textures de novo. Vou lá em Fabric, que é tecido em inglês. Cadê você? Fabric. Vou pegar aqui o Plain Fabric, que aí tem essas características aqui. Eu vou pegar esse aqui. É tipo um jeans, tá vendo? 700 por 700, é de bom tamanho para mim. Está menor do que a minha textura. Mas eu vou repetir ela, então dá para usar. Não era o ideal, mas vai dar para usar. Só para a gente ver. Downloads. Puxa ela aqui para o lado. Vou jogar ela aqui. Ela está muito pequenininha. Então o que eu vou fazer? Edit, define pattern. E essa aqui eu vou criar um outro layer. Edit, fill, pattern. E vou escolher lá o meu tecido que eu acabei de fazer. Pronto. Já preencheu para mim, ó, com as coisas do tecido, tá vendo? Já aqui com a textura dele. Então, levels aqui para ele não ficar tão escuro. E aqui eu vou dar, na realidade, um overlay. Não. Multiply mesmo. Só que sua opacidade vai ser menor. Pronto. Olha lá, eu tenho a textura, ó, de tecido e tenho o resto das coisas aplicadas. Tá? Pronto. Depois eu mexo isso.
Salvar. Mesma coisa, JPEG. Vou colocar aqui uniforme. Cor. E olha só, já tem o mapeamento. Tem que criar um material. Para não usar o mesmo material, vou criar um outro. Vou mudar a cor aqui só para a gente ver se foi aplicado de maneira correta. Vou jogar lá, ó. Então é esse material aqui que eu vou utilizar. Vou importar a imagem, mapa, standard, bitmap, uniforme cor. Olha lá. Ligar no Diffuse Color. Por que não está mostrando? Porque eu tenho que clicar na lâmpada com o tabuleiro de xadrez. E voilà. Tá? Então, o que você fizer lá naquela textura, vai aparecer aqui. Tá? Da maneira que você fizer lá, qualquer imagem. Ah, a resolução aqui está ruim, gente, porque eu configurei para não ficar pesado. Na viewport do Max, a textura vai ficar com qualidade ruim. Mas na hora que você mandar para o jogo, vai ficar lisinho, ó lá. Tá? Então pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum com relação à imagem. Se ela aqui no Photoshop tá bonitinha, ó lá, ó, certinha, na hora de renderizar ou mandar para o jogo, vai ficar desse jeito que está no Photoshop. Ou seja, do jeito que está aqui no render, ó. A diferença. Aqui está tudo serrilhado, destruído. Por quê? Porque nas preferências eu coloquei para a renderização na viewport ficar com a qualidade mais baixa. Tá? Se você quisesse fazer o cara com a camisa xadrez, você ia pegar o tecido xadrez lá, do mesmo jeito que eu fiz aqui agora. Você vai lá, pega o camuflado, ó. Vou pegar um camuflado aqui. Essa é zebrinha, olha que legal. Vou pegar a zebrinha aqui, mesma coisa. Vou colocar aqui, salvar a zebrinha. Vou chegar aqui e colocar na calça, vai ter calça de zebrinha. Então vou abrir lá, Open. Open. É só para demonstrar, tá, gente? Claro que o soldado não iria usar calça de zebrinha, né? Pelo amor de Deus. Vou pegar aqui, ó. A resolução vai importar, é só para a gente ver mesmo a paranguice. Então vou pegar aqui a zebra, ó, e colocar toda na calça dele, ó. A gente não está no concurso de moda, a gente está aprendendo a fazer, tá? Então parem com isso. Olha lá, olha que lindeza que vai ficar esse negócio. Vamos lá, ó. File, Save As. Mesma coisa. Salvei por cima. Só de ter salvo por cima, o que acontece? Automaticamente ele vai atualizar para mim. Olha que beleza. Ó, sério mesmo? Ficou muito paia, cara. Então, vou tirar, eu elimino, e aí eu salvo de novo. Vou salvar de novo. Ou seja, cometeu um erro, mantém a imagem atualizada, salva novamente por cima, e ele vai voltar ao normal. Olha lá. Tá? Então é muito fácil você criar a textura. Uma vez que você já mapeou o objeto, já criou a textura, já aplicou o material e a textura, você pode ir fazendo esses testes para ver, ah, não, a posição do numeral aqui, ó, não ficou muito boa, eu quero que ela vá um pouquinho mais para o centro. Você pode fazer isso de duas formas. Ou você vai na própria textura e muda, ou você vem no mapeamento aqui, ó, OpenUV Editor, dá um Pick Texture aqui, pega a textura. Coloca ali, ó, e o que se alterar aqui, veja bem, ó, vou pegar os pontos, no meu editor de UV, eu vou pegar esses pontos aqui, ó, onde está o numeral 5. Olha lá, ó. Se eu mexer neles aqui agora, olha lá,
Então, eu posso pegar ponta a ponta e encaixar melhor o número. Ó. Só naqueles polígonos que eu desejo. Tá? Então, o que eu fizer aqui na UV, ó, por exemplo, posso pôr só aqui dentro. Ó. Olha lá. Na posição, ó. Tá certo? Então você consegue ajustar também, se estiver um pouquinho fora da posição alguma coisa. Se você não gostou muito, você pode mexer na UV. Tá?